Tá começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host sempre, Paulo Raposo. Demorei. Se provavelmente vocês estiverem ouvindo isso e teve episódio na segunda-feira, eu não consegui gravar no sábado e acabei soltando na segunda. Senão ele vai sair essa semana, cara, prometo. Mas vamos lá, galera, porque pela segunda vez eu vou falar de Kamen Rider Z. Sim, já tava na minha pauta, só que eu tenho um amigo meu que veio reclamar comigo que, né, devido ao podcast de Gavan, que eu estou devendo um cast sobre o fim do primeiro arco de Zetsu e começo, né, do novo. E estamos aqui para falar de novo de Kamen Rider Z, olha que legal. Eu acho que a única vez que eu fiz isso, antes de nós começarmos, é com Bleach, que eu fiz pelo menos uns 3, 4 podcasts aí sobre o tema, e é isso, galera. Mas vocês vão ter que aceitar aí esse episódio. Desculpa. Mentira, desculpa não, que eu queria falar de Zetsu de novo. Antes de começarmos o episódio, de eu voltar, né, falar um pouco mais e até expandir alguns pontos, alguns recadinhos da paróquia no começo. Primeiro recadinho da paróquia que eu acho legal eu mencionar. Teremos spoiler, então sim, se você não viu Kamen Rider Z, pausa aqui, corre lá no canal da Sato, no Tokusato, vai assistir todos os episódios até o 29. Cara, se assiste isso em 2, 3 dias no máximo. E volta a ouvir o podcast. Por mais que eu fale assim, meu Deus, estou perdendo público. Mas vai te fazer bem algumas coisas que eu vou fazer menção aqui. Segundo ponto. Se você ainda não segue o Comentando nas redes sociais e tudo mais, tem minhas redes sociais aqui embaixo, tem minha rede social principal. De lá você consegue ir pra rede secundária. E na rede secundária você consegue ver, porque lá eu vou falar mais de animes da temporada, vou falar de mais coisas nos próximos dias. Então acho que é legal vocês me seguirem por lá. Mas não deixa aí de já dar seu seguindo, comentando no seu agregador favorito. Se for no YouTube, já segue e já deixa like. Já deixa um comentário, deixa um oi, deixa um salve, Raposo. Tá? E vamos lá, vamos sonhar um pouco. Né? Eu não vou entrar em disclaimer de novo de Kamen Rider Z, porque no episódio... Olha o carro buzinando. Porque no episódio 137, que foi quando eu retornei comentando, eu já dei um disclaimer, já falei sobre e tudo mais. O que eu preciso deixar vocês cientes é que naquela época eu era um jovem inocente, porque eu achei que Yuya Takahashi já estava satisfeito. Ele já tinha feito um episódio de Natal atrasado, já tinha acabado com o coração do espectador, mas não, mal sabia eu, inclusive esse é o motivo de eu estar com esse podcast sendo gravado, que esse arrombado ia fazer uma sucessão de episódios de Depressão, Dor e Trevas. Porque, sem maldade, galera, é isso que ele vai entregar. O que Yuya Takahashi entregou nos 24 primeiros episódios foi uma das coisas mais impressionantes que esse homem já entregou. Porque, sendo muito honesto, já vou cagar a regra aqui, eu não assisti todo Ex-Aid, se não me falha a memória, que foi a primeira série que ele escreveu. E se não me falha a memória, eu vi tipo 5 episódios, não terminei. Zero One eu também não terminei, eu vi 11 episódios, preciso voltar inclusive. Mas Gits eu terminei, e Gits ele entregava uma Depressão, Dor e Trevas? Entregava. Eu ficava meio triste? Ficava. Ainda não supero o protagonista virar Jesus no final? Não supero. Mas assim, ele entregou uma obra consistente, uma obra que é bacana, mas assim, o que ele tá fazendo com os Zets é como se ele pegasse tudo que ele desenvolveu nas 4 obras anteriores e aprimorasse. Porque pensa assim, no primeiro podcast, só retomando alguns pontos, eu mencionei a questão do Baku ser um agente dos sonhos, virar um Kamen Rider, a gente ir descobrindo, né, que existem pessoas que são contra a Code, e descobrindo que a Code tem aí seus segredos sujos por debaixo dos panos. O que a gente não contava é que o rolê é muito mais embaixo. Né, justamente porque quando o Detetive Odaka, o Kamen Rider Nox acorda, a gente descobre que existe a Madame. Eu acho que eu falei isso no podcast, que é ela que dá o cinto do Nox pro Nox, né, do Kamen Rider Nox pro Nox, que é quando ele mata o Zero. E aí quando ele manda o Zero Motoquinha conhecer o Deus das Motoquinha ao vivo e a cores, a gente vai pro desenrolar dessa história, porque assim, o Baku tinha aquele apoio dele que era o Zero, só que ele não tem mais, a irmã dele tecnicamente ainda não sabe dos bagulho. E no episódio seguinte ao falecimento do Zero,
Zero Motoquinha, a gente descobre o Agente 3, a gente conhece o Agente 3, que é quem assume o lugar do Agente Zero, mandando as missões pro Baco. Só que o Agente 3, ao contrário do Agente Zero, ele é poucas ideias, tanto que assim, existe um momento nesse período antes da Motoquinha e de Base, que o Agente Zero conversando com o Baco, ele fala que ele vai explicar os segredos da Cold, porque o Baco fala, mano, não tá dando, eu tô fazendo um monte de missão, tô tendo que fazer um monte de coisa, você tá me pedindo pra matar uma pessoa, pra desviver uma pessoa, e eu não sei os segredos da Cold, eu não sei o que tá acontecendo e tal. Então, assim, meio que o Baco começa a ter uma ciência de que o rolê é um pouco mais embaixo e ele não quer só fazer as coisas cegamente, ele realmente quer entender o que tá acontecendo. Só que quando a gente 3 chega, ele caga no rolê, ele olha pro Baco e fala, pau no seu cu, não fui eu que combinei com você, foi o 00, foi dessa com uma melhor, e é isso, eu não vou te contar. E a gente vai seguindo, o Baco resolvendo outras questões de sonho. Nessa dele resolver o sonho, ele vai resolver o sonho de uma pessoa que era agente da Cold, que a gente depois descobre que é a Agente 6. E aí com o Agente 6 a gente conhece o Agente 5. Inclusive é muito engraçado quando a gente descobre que a Agente 6 não é ninguém mais, ninguém menos que a mesma atriz que fez a Rita em Kingodia, cara. Quando eu vi isso, eu achei divertidíssimo, porque são personagens muito diferentes, né? Enquanto a Rita era mais seriona, mais poucas palavras, a Kureha, que é a Agente 6, ela é mais, assim, séria, mas, assim, ela tem um motivo para ser mais aquela gentona mais séria, mais calculista e tal, só que ela ainda fala bastante. Comparada à Rita, ela fala bastante. Ela não é tão blasezona. Mas é bem legal. O Agente 5 é um Brutamontes, que é muito de força, e eu acho muito legal essas interações deles. Eu gosto inclusive de como o Yuya Takahashi ele monta esse cenário, porque quando ele apresenta esses agentes pra nós, ele apresenta de uma maneira muito tranquila, né? Que ele vai mostrando, tipo assim, a Kureha tava vivendo a vida dela normal, até que o Baco conversa com ela e tal, fala que ele não pode fugir da obrigação dele de ser um agente, e isso desperta na Kureha um desejo de voltar pra Cold. Ela volta, a gente tem a luta dela com o Nox, luta do Agente 5 dela com o Nox, que inclusive a gente vê o Henshin deles e é bem legal. E a gente vai tendo o Baco cada vez mais se afundando ali naquelas missões, nas situações, e se desenvolvendo e, tipo assim, ele percebendo que o rolê talvez não esteja muito bom do lado dele. Até o momento que a gente começa, de fato, o arco que vai ser o maior plot twist dessa história. Quando eu digo maior plot twist, sendo bem honesto. Que é uma série rápida ali, um arco que é cerca de 4 episódios, onde o Baco ele tá numa missão para salvar umas crianças que começam a sonhar todos eles com um deus, né, um deus da destruição que vai vir destruir o mundo, e o Baco ele vai tentar salvar essas crianças, né? Ele vai tentar salvar num mundo que parece RPG, isso inclusive é muito bonitinho. E tanto que tem um momento que os agentes da Cold falam pra ele assim, você tem que cumprir a sua missão. E ele fala, a minha missão é proteger o sonhador. E até aí, tudo vai seguindo a vida normal, o fluxo. Só que aos 45 do segundo, o saldo dá muito errado, que o sonho das crianças é realizado e o dito Deus da destruição aparece no mundo real. E é aí que o rolê começa a ficar muito punk. Por quê? O sonho fica muito real, o sonho vai pro mundo real, como o sonho foi pro mundo real, ele começa a influenciar no mundo. E ao mesmo tempo, eles têm que impedir esse sonho de fugir do controle, tal, impedir de destruir o sonho. E é aí que o bagulho começa a desandar e depressão do Oritreppas real e oficial. E tanto que foi na mesma época que começou o Gavan Infinity. Então foi aí que começou a surgir o maior contraste do mundo, que eram esses episódios extremamente deprês que estavam vindo, com a vibe muito positiva de Gavan Infinity. Por quê? Nos episódios a gente vê o Baco já numa situação de desespero, porque ele tem que resolver o BO, ele tem que resolver o problema, tem que resolver o problema, tem que resolver o problema. Nesse meio tempo, Agente Odaka, ex-número 4, Kamen Rider Nox no mundo real, mata os agentes 3 e os agentes 5 e 6. Que inclusive eu acho muito incrível como eles deixam muito claro que rolou. Eles deixam muito claro que
O Daka matou os dois, só que eles não mostram, né, obviamente por ser uma série infantil, mas fica muito claro. Ele desviveu os dois, fez 2 pessoas conhecer Jesus ao vivo. E quando ele faz isso, o Baku ele entra em desespero. Porque ele entende que a gravidade da situação ela tá muito além, é um rolê que ele talvez não consiga resolver, que tá além das forças dele e tudo que ele quer ser mais forte para resolver isso. Aí é quando a gente tem o melhor momento desse arco, que é ele enfrentando o Nightmare, que é dentro do subconsciente dele. E aí ele consegue um poder muito maior, que é o Catastrophe. É o castrinho, como diz um personagem que aparece depois. Ele consegue um power-up, né? O power-up de meio de temporada. A versão Dark desse power-up. E com esse power-up, ele primeiro desvive o Odaka. Porque sim, ele desvive o Odaka. Para desviver o Odaka, ele vende a alma dele pro Nightmare, vamos dizer assim. E ele vende a alma dele pro Nightmare, desvive o Odaka, derrota o grande mal que estava presente ali. Só que aí vem um outro plot twist, porque o plot twist dele desviver o Odaka já é meio pesado. Mas ele desvive o Odaka e nisso a Nen acorda. E sim, eu estou narrando tudo o que acontece porque aqui eu vou precisar narrar. A Nen acorda. A Nen acordou, a gente descobre o primeiro plot twist, que é a Madame, que é a mulher lá que aparece no começo do segundo arco da primeira parte, é a mãe da Nen. E até aí, beleza. Até aí tudo bem. Tá? Pra vocês entenderem que vai piorar. E nesse meio tempo, a Madame decide que ela vai destruir a Cold. Tá? Até aí, tudo bem. E aí a gente chega no fatídico episódio 24. Que é a Madame invadindo a Cold. O Zets indo pra Cold, né? O Baku indo pra Cold pra tentar impedir e salvar a Nen. E o número 3 simplesmente olhando pro Zero e falando: amigão, o seu menino está fora de controle. Vamos ter que peteco. Porque seu menino não tá com controle. E se ele não tem controle e nós não controlamos nossa arma, não tem por que deixar nossa arma viva. Vocês entenderam? Até aí, tudo ia bem. Só que calma, vai piorar. Por isso que eu estou usando até aí, tudo ia bem. Porque aí, neste momento, a gente tem, né, o derradeiro episódio da primeira parte aí de Zets. Porque a partir do episódio seguinte a abertura troca. Mas antes de eu falar disso, a gente vai terminar aqui e eu vou dar um geral. E nisso a gente tá indo, o Baku vai, no ódio usa o Catastrophe, que é muito da hora a forma como ele usa o range, rebenta uns Nightmare, tipo, no soco, tipo, um soco ele derrotava alguns lá. E vai indo, tentando pra salvar a Nen, tudo pra salvar a Nen. Até o momento que ele chega pra lutar com a Madame, ele tá pra lhe dar o golpe ali, a Nen se põe na frente e conta pro Baku naquele momento que é a mamãe dela. Quando ela conta isso, o Baku perde o controle da transformação. E é aí que a gente descobre um ponto muito interessante. Que lá no começo, isso eu não falei no podcast anterior, mas é legal agora que eu posso dar spoiler. Lá no começo, o Nox, ele fala pro Baku, né? O Odaka, ele fala pro Baku assim, que usar o poder dos Nightmare é complicado, porque é um rolê que ele vai te consumindo. É um rolê que ele consome sua mente, consome seu corpo e ele te devora. Se você não controlar aquilo, aquilo vai te controlar. E quando ele tá na forma que ele vendeu meio que a alma pro Nightmare, né? Ele conseguiu roubar o poder do Nightmare pra ele, absorver o poder do Nightmare pra uso dele. A partir do momento que ele não manteve o controle, a gente teve um outro problema, porque ele perde a estabilidade do poder. E ele fica desgastado, o corpo dele sofre o que ele tá sentindo. Que é o que ela me avisa pra ele no momento que ela percebe que as palavras da Nen chegaram nele e ele perdeu o controle. Ela fala: agora você entende? Você usar o poder de um Nightmare sem a intenção de domar esse poder, sem a intenção de ser firme, se você hesitar, ele vai te destruir. E o poder destrói ele num nível que ele não consegue nem se mover. O que acontece de logo em seguida a gente ter a Madame indo de base, além de conhecer Jesus mais cedo. Depois disso,
a gente vê que o 3 tava lá, o 3 ataca o Baco, o 3 derrota o Baco, e peteco, peteco, peteco. Só que, parem, plot twist, a lua estava vermelha, ou seja, tudo aquilo foi um sonho. Aí nesse momento você está ouvindo eu falar isso e você somente está, Paulo, como assim foi um sonho? Aí que fora o ponto. Para todo mundo que viu Zets, o episódio 1, lembra que o Baco estava dormindo, o coração dele volta a bater, tanana. Vida que segue, a gente vê as aventuras. E, exceto nos momentos que o Baco dormiu, né, nos momentos que o Baco ia pro mundo dos sonhos, lá que ele dava as babadinhas dele, a gente não via a lua. Isso, inclusive, eu não vou achar essa informação agora, tá? Não vou conseguir, talvez, achar. Mas falaram que tem declarações, inclusive, do próprio Yuya Takahashi mencionando que a lua nunca foi mostrada propositalmente. Porque todos os episódios do final do primeiro até o 24º eram um sonho do Baco. Sim, eu tinha que narrar pra vocês quase 15 minutos? Sim, porque tudo isso foi um sonho. E cara, o quão genial é isso? O quão bem pensado. Entende? A gente não tá esperando. E quando o plot twist veio depois de Depressão Doritrevas atrás de Depressão Doritrevas, cara, não teve como. Eu juro pra vocês, o episódio termina com ele tomando um peteco-peteco e do nada a lua aparece vermelhona. Quando apareceu que na cena seguinte ele acorda no hospital, cara, eu juro pra vocês, eu buguei, eu olhei assim, fiquei olhando. E aí foi quando subiu também no Twitter e por aí vai, a informação que quem quisesse começar a assistir a partir do episódio 25 poderia assistir sem problemas, porque seria um novo começo. Assim como nós tivemos, por isso pelo que eu vi a galera do fandom, mas a gente ia comentando, a gente só teve realmente uma troca de abertura, com outra abertura, outra música, outra estética de abertura e tal, em Kamen Rider Blade. A gente teve, obviamente, outras temporadas que deu troca de música, por exemplo, Gotchard e tal, mas da forma como ocorreu com os Zets, o pessoal tava até falando que só ocorreu isso com o Blade antes. Blade e Hibiki, se não me falha a memória. E cara, é muito assim, chocante, porque você não está esperando. E depois de toda a situação, você vê que foi um sonho, tá ligado? E aí a gente vai pra segunda parte que começa já com o pé direito, começa de uma forma muito assertiva, porque cara, a gente vê que o Baco, tendo ciência de que aquilo tudo foi um sonho premonitório, ele tenta fazer as coisas diferentes, só que quando ele começa a pensar em fazer coisa diferente, o bagulho fica mais complicado. Mas antes de ele fazer coisa diferente, nós temos o melhor episódio de recap que já vi na minha vida, que é o episódio 26, se não me falha a memória, que é o Baco mostrando, né, dentro de um sonho para falar pra Nen, etc, tudo pro detetive, né, pro Nox, tudo que aconteceu no sonho dele, ele contando, e a gente revendo as cenas, revendo os momentos. Então assim, foi um episódio muito assertivo, porque ele vem pra nos mostrar o que está acontecendo, pra nos mostrar tudo o que aconteceu, que o Baco viu, e ele mostra isso de uma maneira muito segura de si, muito segura de como ele quer seguir, e assim, deixando muito claro, cara, se você tá começando a ver a partir daqui, pode ver tranquilo, a gente já vai te explicar tudo o que aconteceu pra você não ficar perdido, não ficar faltando informação, e é isso. E é quando ele explica isso também, nós temos a introdução do terceiro Kamen Rider da série, que é o Kamen Rider Down, que é o Sig, que, mano, insano é a palavra que define o Sig. Inclusive, o Sig, ele gera a melhor cena de Henshin desse... Pra mim, assim, do que eu vi de Kamen Rider até hoje, é a melhor cena de Henshin, que é ele e o Baco numa luta. O Baco saca o revólver, dá um tiro, ele coloca a espadinha dele que tem a Capsen pra ele se transformar. A bala bate na Capsen e ele fala Henshin. E ele dá um golpe, a outra bala ricocheteia e os dois caem, se transformando. Cara, é insano. Eu contando, não gera 1% do impacto que a cena tem. Porque é uma puta numa cena bonita. E assim, o Yuya Takahashi, ele manja de fazer umas cenas estilosas pra caralho. Tipo, a equipe de produção que tá com ele geralmente manja pra fazer uma cena de
Vide, pra quem viu o Real Time do Zero One, a cena que o Horobi desce num prédio e se transforma, mano, e mete um Henshin descendo do prédio, assim, baixadão, assim, só com a espada Henshin, e vira, puta, cinema, absoluto cinema aquilo. E aqui em Zetsu ele não ficou devendo, pelo contrário, ele entrega muito. Assim como ele começa a entregar nessa segunda parte, mais mistérios referente a Code. Ele enfim começa a explicar pra gente quem são os agentes. Inclusive a gente conhece de fato, né, todos os agentes agora, todos os 7 agentes, do 0 ao 7. Que vale mencionar, a Madame é agente número 2. E o Sig a gente descobre que é o agente número 1. Eu falei que ia ter spoiler, então tem spoilers. Tá, então a gente descobre esse tipo de informação e ela cai no nosso colo de uma maneira muito assertiva. Porque assim, a gente já sabia lá, por exemplo, que o agente 7 é o Baco, então a gente sabia que existiam outros agentes. Nós sabíamos que o 0 é o agente 0. A gente sabia que o Nox, quando ele aparece, ele é o agente 4, assim como a gente vai sabendo os outros. À medida que os agentes foram aparecendo, a gente foi tendo a numeração deles, foi tendo a indicação do que eles eram e da onde eles se encaixavam. Paulo, mas isso não é muito assertivo. É muito assertivo, é uma ideia muito boa. Porque assim, não fica enrolando pra falar quem é quem. Por que as pessoas querem? Porque, por exemplo, era muito fácil falar, a Madame quer destruir a Code, mas por quê? Quando você entende que a Madame quer destruir a Code porque a Nen é uma filha dela, mas é uma filha que foi gerada através dos sonhos, e a Code quer usar o poder da Nen pra algum motivo escuso, parça, o rolê muda de figura. Quando a gente olha e vê que tipo, o Nox, ele não quer destruir a Code porque nós, os demais são os agentes são horríveis. Não, ele quer destruir a Code, os agentes que estão na Code. Ele não pensa em destruir, ele entende que tipo, os agentes às vezes são vítimas da situação e são vítimas do que a própria organização faz. A maior prova disso é que ele sempre deixa isso muito claro, que ele não quer punir os agentes pelos erros da organização. Ele quer punir a organização. E, inclusive, quando você descobre que a organização literalmente largou o cara pra morrer numa missão. Ele falou, preciso de reforços, os caras meteu não tem reforço não. Beijinho, fui! Entendeu? É a mesma coisa a Madame. A Madame, ela quer destruir porque ela percebe que o bem mais valioso pra ela, que é a filha dela, os caras querem. E os caras querem porque entendendo que a filha dela foi gerada num sonho. Por quê? Porque ela tinha sonhos muito lúcidos. O Baco, obviamente, porque ele é muito importante para um projeto maior dentro da Code. Isso é meio que muito mencionado por cima. Mas, narrativamente falando, isso funciona. Isso gera um crescimento muito interessante, porque a trama nos propõe, entendeu? Então, assim, eu acho que é legal também deixar isso muito claro. É muito interessante também mencionar que, sim, a aparição do Sig, ela muda o panorama do que a gente tem de série, porque a gente tá falando de um cara que ele é loucaço das ideias, mas ele não é a favor nem da Code, nem dos Nightmare, tá ligado? Ele quer ver todo mundo pegar fogo e o circo arder em chamas. Porém, ele usa métodos que são bem questionáveis, vídeo que acontece mais recente. Eu falei que ia dar spoiler, mas não vou dar spoiler de tipo episódio que saiu ontem, tá ligado? Episódio que saiu muito recente. Vou só mencionar até essa parte do Sig, que tipo, do momento que a gente descobre que o Sig é o agente 1. Mas assim, o que ele usa contra o Baco, por exemplo, no segundo momento, é um bagulho que é outro nível. Mostra que, tipo assim, ele não tá pra brincadeira, ele é um desgraçado. E é isso. Mas a ideia em si de mostrar toda a primeira parte, todo o primeiro arco, todo o sofrimento que o Baco passou ali, né, pra se desenvolver, pra amadurecer, foi um sonho, uma premonição do que poderia acontecer, é muito grande. É muito bom. E acima de tudo, mostra que o Will Takahashi, como eu disse, ele tá olhando pro roteirinho que ele desenvolveu nas outras obras e falando, cara, aqui é minha masterpeça. Depois disso aqui eu vou inventar o Tokusatsu 2, tá ligado? E o que eu espero realmente que ele faça. Assim como eu espero que ele não cague no final, porque, mano, até aqui ele tá entregando um negócio que ele é muito alto. E eu só quero deixar isso mencionado. Pra quem não conhece, né, Kamen Rider, que tá ouvindo até aqui, é bom a gente sempre deixar mencionado.
a régua pra Kamen Rider é embaçada porque ela sempre vai ser a série anterior. Então não adianta eu falar, nossa, essa série ela é muito boa. Cara, se a série anterior era, tipo, ao concurso, não tem como, tipo, essa daqui, a gente não falar que a série é boa se a série, tipo, for abaixo. Mas sempre ter comparativo. E o Gavi, por exemplo, Kamen Rider Gabo, pra quem não conhece, é a série que veio antes de Zets. E a galera costuma elogiar muito o Gabo. E eu não tô falando da boca pra fora. Se você for procurar em locais de agregadores de nota, tipo IMDb e tal, você vai ver que a nota de Gavi ela é muito alta. Por quê? Porque o pessoal gostou muito do desenvolvimento, da forma como tudo foi trabalhado. E Zets está seguindo por um caminho onde a galera consegue gostar tanto quanto gostava de Gavi, obviamente. Então a gente não é da boca pra fora que fala, nossa, é muito bom. Não, é porque real, o bagulho tá entregando exatamente aquilo que ele se propõe. E eu acho isso riquíssimo, eu acho isso uma das coisas mais geniais que existem. Você conseguir entregar algo em um nível semelhante ao que veio antes. Por quê? Porque daí ninguém vai nivelar por baixo. O problema vem pro próximo Kamen Rider aí, vem pro Kamen Rider Might, que é o próximo Kamen Rider, já foi anunciado, pra ele resolver, filho. Baixa, tentar manter a barra lá em cima ou correr o risco de baixar e se queimar. Mas aí o problema é do próximo roteirista. Mas assim, Gavi pra mim, Gavi não, Zets pra mim, ele começou, e eu falei isso lá no 137, ele começou como uma obra muito boa, uma obra que vale a pena como porta de entrada, e cara, até aqui eu acho que assim, se você não começou a assistir, se você olhou, viu lá no começo falando, mano, pare e vai assistir porque tem spoiler, você não foi, e você, depois de ouvir eu narrar boa parte da história, dar pequenos inserts, você ainda não pensou, cara, na moralzinha, gasta um tempinho. Às vezes você gasta vendo uma porrada de anime duvidoso aí, uns anime cansativo, gasta vendo mais séries meia bomba. Irmão, vai ver uma série aí de super-herói japonês. Ai, mano, mas esse super-herói japonês. Mas vai assistir, mano. Vai que você tá. Garanto que você vai curtir muito. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Porque assim, ela é uma série muito boa. Ela é uma série que cresce muito bem, desenvolve muito bem. E assim, ela nos dá de presente algo muito bom, né, acima de tudo, porque todo o conceito dos Nightmare, todo o conceito de contrato com eles, tudo isso é muito bem trabalhado e o Yuya Takahashi, ele acertou em cheio, cara. Assim, é o que eu falei, eu digo, repito, eu posso brincar com isso, mas é uma coisa que eu sou muito honesto. Até quando eu falo brincando, eu sou muito honesto nisso. O Yuya Takahashi aqui, pra mim, ele tá cozinhando a possível masterpeça dele e não desmerecendo as outras obras. Como eu disse, eu não vi X-Aid inteiro, mas sei que o Yuya Takahashi é um bom roteirista, né? Gits mesmo é uma obra constante, ela é uma obra que, por mais que não seja unanimidade, é uma obra que consegue conquistar o público e acerta em cheio, entendeu? Mas, gente, é basicamente isso. Eu poderia falar muito mais, mas agora o próximo podcast é no final. Que aí no final eu garanto pra vocês que vai ser um podcast mais bem estruturadinho, mais bem amarradinho. Vai ter uma área de spoilers zone ali mais focadinha, mas vai ser mais centrado que esse aqui. Esse aqui eu realmente quis me perder mais e não ficar tentando dar tanta explicação, porque, mano, tem um primeiro episódio, tem o 137 pra vocês ouvirem, se situarem um pouco mais sobre esse universo. Então ele inclusive tá indicado aqui embaixo pra quem quiser ir ouvir, né? Se for no YouTube, além disso, eu não vou garantir que vai estar também lá no coisinha, porque se eu for mexer no YouTube eu posso usar meu feed, então muito provavelmente não estará. Mas o link vai estar na descrição para vocês irem conferir. Independente do agregador, você pode clicar no link que você vai conseguir ver, ou só ir lá no canal tal e procurar o episódio 137. Inclusive, se você tiver um agregador que divide por temporadas, é a 7ª temporada, a primeira parte é de Zets, o primeiro podcast, o segundo tá na 8ª. E o terceiro, muito provavelmente ele vai estar lá pra 10ª, cara. Mas por que você diz isso? Em breve eu vou comentar melhor como que vai ficar as divisões. Mas assim, o próximo vai ser mais pro meio aí, pra setembro, outubro, que vai sair. Mas eu garanto que vai valer a pena a espera, tá? Mas, gente, por hora é isso. Só reforçando para você que ficou até o final, não esquece de avaliar, não esquece de dar o like. Comenta se você tá no YouTube, se você tá no Spotify, que tem aba para vocês comentarem, falar o que vocês acharam do episódio, comentar o que vocês estão achando do podcast, né? Do Kamen Rider Zets. Se você quiser falar o que vocês estão achando também do podcast, pode falar.
E acima de tudo, indica o podcast para um amiguinho, vê um episódio que ele gosta, de um assunto que ele gosta e indica. Garanto que ele vai aproveitar bastante, beleza? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!